Olá, meus queridos e minhas queridas! Esse é o Cardcast com um novo episódio. Eu sou Débora Santos e convido a todos nesse momento a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma prece de início. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui hoje para mais este momento de troca de ideias e confraternização. Que nós possamos aproveitar ao máximo esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje eu estou recebendo aqui o nosso querido companheiro Wagner Tadeu Dias. Wagner, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de trabalho e de estudo com vocês. Espero poder, de alguma forma, contribuir com esse podcast, por que não, com todos que possam assistir e nos acompanhar. Obrigado pela oportunidade. Então, o Wagner, gente, ele é frequentador da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, de Sorocaba, e também do Centro Espírita Leonor. E ele também tem um programa na Rádio Boa Nova, que é o programa Revelação, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 17 horas. Ele também participa de um programa na Web Rádio Estação da Luz, do Rio Grande do Norte, no programa Herculano e o Homem Novo Mundo. O Novo no Mundo, é isso? Herculano e o Homem no Mundo. E o Homem no Mundo. Toda terça-feira, às 20h10. Então, Wagner, pelo jeito, você tem um trabalho muito grande aí já no movimento espírita. Você já é conhecido nosso de longa data aqui. Ele já participou várias vezes aqui, trazendo palestras para nós aqui na nossa casa espírita. Então, assim, Wagner, como que foi para você? Você é de família espírita, não é? Como que você chegou no espiritismo? Fala um pouquinho para a gente de sua trajetória. Tem que respeitar e lembrar bem os cargos aí para não pisar na bola com a família. Eu nasci em família católica, meus pais eram da ordem franciscana e meu pai era ministro extraordinário da palavra e da Eucaristia na época. Eu lembro disso. Então tem que falar, porque senão ele ficava bravo, não falar o cargo certo que ele possuía lá. E eu, jovem, com 14, 15 anos, eu dormia à noite e tinha umas crises durante a noite. E às vezes eu acordava, meus pais estavam próximos à minha cama, diz que eu estava falando coisas enroladas, coisas desconexas e tal. E um dia minha mãe, eu agradeço veementemente essa oportunidade que ela me deu, porque era uma mulher muito enérgica, mas tinha sabedoria, porque ela falou, você precisa ir a um centro espírita. Eita! Então foi minha mãe, porque ela disse, porque o meu pai foi médium e nunca entrou no centro espírita e nós sofremos por isso. Olha, na família. Oxi. E daí, então, a coisa foi passando, e quando, lá pelos meus 19, 20 anos, eu fui a um centro espírita e comecei de vez em quando. E depois, a partir do ano de 89, 90, por aí, comecei mais ativamente no centro e comecei a estudar, porque daí eu quis pesquisar e quis conhecer sobre a mediunidade, porque o que me levou ao centro espírita foi a mediunidade. Mas assim, a tua mãe, ela teve esse insight, né, de te mandar para a casa espírita, mas assim, como que foi? Ela foi atrás, ela procurou? Sim, ela tinha uma noção, porque eu tenho duas tias, eu tenho uma tia que já desencarnada, que trabalhou como médium numa casa espírita em Sorocaba durante 70 anos. Então, ela já tinha toda essa noção, e eu costumo brincar que naquela época que eu passava por esses fenômenos, vamos dizer assim, a minha família achava que eu era louco, agora eles têm certeza. Eu brincava com a família e minha mãe ficava brava comigo. Não foi por isso que eu pedi para você ir. E daí, mas deu tudo certo. Ainda bem que a minha mãe fez isso, porque ouvindo esse conselho da minha mãe, eu estou na doutrina aí até hoje. E pretendo continuar. E nas outras existências, se possível. Mas a sua mãe não quis ir para esse lado também? Você ficou lá no ladinho depois dela? Depois de um tempo, papai e mamãe foram comigo. Meu pai então me acompanhava em algumas palestras. Então, no Centro Espírita Francisco Gonçalves, na época em Sorocaba que eu frequentava, a minha mãe frequentou, trabalhou naquela coisa da caridade, lá, da promoção social espírita. E meu pai também, os dois estudaram e trabalharam no centro. E como foi essa saída deles ali, trocar de doutrina assim? Eu acho que eles foram vendo a minha convicção e a minha determinação no estudo. Então, isso eu aconselho, para mim, né, pelo menos, foi muito bom fazer a desmistificação da mediunidade. A mediunidade precisa ser desmistificada. Se ela for levada à mistificação, nós começamos a degringolar, a cabeça começa a ficar meio complicada. E quando eles viram essa seriedade, essa desmistificação, e o comprometimento que eu tinha, que acho que tenho até hoje, eles começaram a admirar e foram conhecer de uma forma mais próxima.
Olha que interessante, né? Que a gente tem essa visão mística da mediunidade. E, aliás, é o nosso tema central hoje. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. Então, aproveitando isso, Wagner, já que você, e como tantos outros também, que acabaram chegando para o Espiritismo por causa dessa mediunidade, e a gente sabe que você aí, estudioso da doutrina, fala, né, sabe muito bem falar sobre isso. O que é a mediunidade? Qual a definição de mediunidade? Se for uma definição técnica, nós dizemos que mediunidade é a faculdade que possui o indivíduo de ser intermediário entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo corporal. Isso tecnicamente é baseado, logicamente, no Livro dos Médiuns, baseado na obra espírita. Mas a mediunidade hoje, ela abarca uma situação muito mais abrangente. Nós temos, desde o ano de 1862, que saiu o Livro dos Médiuns, que as pessoas começaram a pesquisar e estudar bastante a mediunidade, de lá para cá, não existem situações diferentes na mediunidade, não existem faculdades que foram agregadas juntamente na mente, desenvolvido junto com a mediunidade. Será que não tem características novas de mediunidade? Como é que o Centro Espírita vai saber? Se tiver um grupo de estudo sério, um estudo aprofundado, sistematizado e aprofundado, e fazer pesquisas e experiências. Hoje existe, nós vemos a mente humana hoje, nós vemos muitas pessoas recém-reencarnadas aí, sendo catalogadas pela medicina com alguns transtornos psíquicos, psiquiátricos e tantas outras coisas. E isso vai se modificando, parece que vai aumentando. Então a mediunidade também se modificou. Existem algumas coisas diferentes. Nós precisamos pesquisar isso no Centro Espírita. Então, muito do que se chama transtorno, muito do que se chama algum desajuste, até na caracterização de uma situação emocional, pode ser descoberto através de pesquisa, através da mediunidade também. Então, a mediunidade, ela abrange uma situação muito mais importante, porque através da intuição e da inspiração, as pessoas podem estar sendo, digamos assim, motivadas pela ação da faculdade mediúnica e desconhecem o fato. Principalmente se for uma pessoa que não é espírita, é de uma outra vertente filosófica ou mesmo doutrinária, ela vai falar que é o Espírito Santo, ela vai falar que é alguma coisa diferente daquilo que nós conhecemos como mediunidade. E é obrigação nossa, eu costumo dizer assim, é obrigação nossa, espíritas, termos no Centro Espírita bem fundamentado um estudo sério da mediunidade. Porque hoje eu tenho observado que antigamente chegavam ao Centro Espírita as pessoas jovens com problemas mediúnicos. Hoje nós temos pessoas nessa problemática mediúnica, se assim pode ser chamada, nós temos pessoas no centro chegando com 50, 55 anos, 40 e poucos anos, eu falo em brincadeiras no estudo, eu falo, isso é uma mediunidade tardia. Parece uma mediunidade tardia, mas não é tardia. É que a pessoa se envolveu tanto nas coisas da vida dela que isso acabou ficando do lado. E agora, depois do avançar da idade, algumas coisas se agravaram e ela chega no Centro Espírita e hoje, se ela estudar um pouquinho, logo ela está dando comunicação. São situações que nós temos que reconhecer, avaliar e dessas avaliações traçar metas de orientação para essas pessoas, porque nós, do Centro Espírita, que temos essa obrigação. Então, a gente vê então essa mediunidade assim tão exacerbada hoje na população e a gente vê ela aparentemente causando todos esses transtornos, vamos dizer assim. Qual seria a finalidade então da mediunidade? Por que ela veio? Por que existe a mediunidade? Para quê? Pelo mesmo motivo que nós temos inteligência, todas as faculdades que compõem a mente do espírito, a mediunidade é apenas uma. Então, todas as outras faculdades são responsáveis pelo nosso desenvolvimento. A mediunidade também. Acontece que se eu descaracterizo o meu potencial intelectual, eu vou perder alguma coisa. Se eu descaracterizo a minha propriedade e capacidade da faculdade mediúnica, eu vou perder alguma coisa. E nós não estamos mais aptos a perder. Eu costumo dizer, o Centro Espírita não está em condição de perder nenhum trabalhador. Então nós temos que incentivar esse estudo. Mas a finalidade da mediunidade é nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma lei. Se eu estudar nos princípios da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que é o resumo da doutrina espírita, lá nós vamos ver que o mundo espiritual e o mundo corporal, eles interagem. Eles estão intrinsecamente ligados. Kardec já fala na Revista Espírita, depois nós vamos encontrar na obra, que os espíritos desencarnados acotovelam-se ao nosso redor. Então, eu vejo muito espírita falar, quando eu for para o mundo espiritual. O mundo espiritual não está lá longe. Ali do lado. Eu estou aqui agora, encarnado. Se eu tenho um espírito amigo aqui ao meu lado,
eu estou aqui no mundo corporal e ele está no mundo espiritual ao meu lado. Essa é a diferença. E nós interagimos. Isso é desde os primórdios do tempo. A partir do momento que houve a individualização do espírito, ele começou o seu processo reencarnatório, a partir de sua primeira encarnação, que depois as outras são reencarnações, a partir da sua encarnação, ele já começa a conviver com os desencarnados. Se ele convive com os desencarnados, ele influencia os desencarnados e esses desencarnados acabam nos influenciando também. É uma rotineira comunicação. A mediunidade é uma rotineira comunicação. Como eu precisei aprender a falar para desenvolver melhor a minha inteligência, eu preciso aprender a me comunicar com os espíritos para desenvolver a mediunidade. Bem, então, tomando por parâmetro isso, não tem como a gente desligar o fator mediunidade do médium. O que é o médium? O médium é o indivíduo que serve de intermediário. Se a mediunidade é a faculdade que regra essa intermediação, o médium é o indivíduo que serve de intermediário entre os dois mundos. E nós somos muito mais intermediários do que nós imaginamos. Aquela mediunidade que nós chamamos de mediunidade ostensiva é aquele que tem um certo comprometimento para o seu desenvolvimento e contribuir com o desenvolvimento dos outros. Aí ele vai para uma sala mediúnica trabalhar de forma ostensiva. E os outros médiuns? As outras características mediúnicas podem ser utilizadas numa sala de aula, podem ser utilizadas numa reunião. Nós estamos, então, assim, numa analogia simplista, todos nós somos antenas parabólicas, captando as ondas, porque a mediunidade só acontece através do pensamento. Nós, espíritos, o maior atributo do espírito é pensamento. Nós só sabemos pensar. O resto é exteriorização ou manifestação do meu pensamento. E, assim sendo, a mediunidade, quando eu estudo, eu sei quando o pensamento é meu e quando o pensamento é do ou dos espíritos. Existe uma técnica, através do tempo de estudo, que eu vou desenvolvendo. O médium disse assim: o médium é médium 24 horas por dia, mas ele não trabalha mediunicamente 24 horas por dia. A ostensividade determina um ambiente propício, com uma asepsia mental para que aconteça isso. Ele tem a mediunidade 24 horas por dia, mas o médium escolhe. Eu costumo dizer para os novatos que a mediunidade é assim: ela existe, mas tem uma chave. E quem é que tem a chave da mediunidade? Sou eu. A chave da minha mediunidade sou eu que tenho. Eu tenho a obrigação de aprender a controlar para favorecer a minha saúde mental, a minha vida de relação e a minha vida de comunicação com os espíritos. A responsabilidade de toda e qualquer manifestação mediúnica é do médium, porque senão ficava fácil justificar os crimes. Não dá para justificar dizendo que foi o espírito que cometeu o crime. Foi o médium. Então, a gente ouve o espírito falando. O espírito, ele vai, então, jogar a ideia para a gente, mas quem decide quem vai fazer ou não é a gente. É nesse caso que entra a influência. Como que a gente diferencia a influência de uma obsessão, por exemplo? Kardec nos dá uma técnica no Livro dos Espíritos que ele diz que quando eu vou pensar assim, quando acontece alguma coisa, o primeiro pensamento que vem é o meu mesmo. Os subsequentes são pensamentos dos meus amigos espirituais. Esses amigos espirituais podem ser melhores do que eu e podem ser piores do que eu, numa questão de evolução. Sim. Então, eu preciso aprender, eu vou desenvolver uma técnica para mim e cada um de nós vai desenvolvendo a sua técnica. O ideal é que o médium, seja qual for a sua característica mediúnica, ele deve reconhecer em si a sequência cronológica do estudo que está no Livro dos Médiuns. Eu estudo e depois trabalho. E concomitantemente, eu estudo e trabalho depois de um certo período. Acontece que muitos médiuns, ouvindo conselhos de espíritos ou mesmo seu próprio pensamento, que ele tem às vezes preguiça de estudar, né? Tem que falar a verdade. Preguiça de ir ao centro estudar. Deus, eu estudo em casa. Então eu vou deixar bem claro aqui: estudo significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. Para que eu desenvolva esse senso crítico, eu preciso contextualizar, discutir, conversar com as pessoas. Quando eu estudo em casa, eu estou fazendo leitura. E existe até uma entrevista do Edivaldo, que ele foi fazer uma palestra, não lembro a cidade que ele foi, perguntaram para ele o que ele achava do médium que não estuda. Ele diz: é um médium deficiente. E, infelizmente, ele está coberto de razão. O médium precisa estudar e trabalhar. E para compreender a mediunidade sem que eu estude, eu vou incorrer num erro gravíssimo.
eu vou incorrer na mistificação da mediunidade. E o Espiritismo veio para desmistificar a mediunidade, mostrar que existem regras, que existem potenciais a serem descobertos e qualificações em mim que sozinho eu não consigo. Num grupo de estudo, vocês me ajudam a me descobrir mais. A mediunidade é também um auxílio para que eu possa me descobrir mais. E a gente vê aí, Wagner, uma ansiedade desse pessoal que eles, assim, o que a gente vê? Que as pessoas, elas não querem, parece que, dedicar tanto tempo para o estudo. E quando você falou aí que precisa estudar e trabalhar, precisa necessariamente trabalhar com mediunidade uma pessoa que está vindo com esse momento de início de estudo? Como que faz, assim? Ela tem que estudar primeiro para depois ir para a reunião mediúnica. Eu não posso jogar uma pessoa que está desequilibrada, vamos dizer assim, com a mediunidade ainda sem ter domínio da sua própria, entender como está funcionando a sua mediunidade e jogar no grupo mediúnico. E a gente vê essas pessoas chegando na casa espírita querendo já ir para a reunião mediúnica, assistir uma reunião mediúnica. E não é interessante. Interessante seria, como você falou, você estudar para você poder depois trabalhar. Mas ele quer trabalhar de todo jeito, ele não quer dar aquele tempo. Precisa necessariamente começar trabalhando nesse ponto? É que nas décadas de 40, 50, 60, início da década de 70, o que acontecia era uma coisa bem interessante. As pessoas chegavam ao centro espírita, o primeiro lugar que ela ia frequentar no centro era o trabalho mediúnico. Era costumar que isso acontecesse. Inclusive, no livro Centro Espírita do Herculano Pires, a gente vê que havia esse tipo de ação. A pessoa era colocada. Mas, se houvesse um compromisso íntimo dessa pessoa de estudar e trabalhar concomitantemente, mas de uma forma regrada, séria, com objetivo comum de conquista de sucesso na área mediúnica, ele não ia abandonar o estudo jamais. Então, se esse médium, dependendo da sua condição mediúnica que ele chega no centro, depois de avaliada a sua situação, ele pode ir para o trabalho, se ele estudar, poderia. Mas acontece que depois que ele vai para o trabalho, ele abandona o estudo. Um grande número faz isso. Ele vai primeiro para o trabalho, daí ele acaba abandonando o estudo. Se houvesse o comprometimento verdadeiro e legítimo dele para o sucesso da sua empreitada, ele ia descobrir que é o estudo antes e o trabalho depois. Ninguém faz nada na vida sem que planeje. Onde que eu planejo? Eu planejo no estudo. Eu vou planejar. Eu quero me conhecer no estudo. Se eu estudar as 21 obras de Kardec, fazer um estudo profundo, eu vou chegar à seguinte conclusão. O que você fala, que você pode retirar, extrair, além da qualidade técnica, dos detalhes técnicos e tudo, o que você pode falar do estudo da obra de Kardec? Se eu estudar toda essa obra de Kardec, eu vou chegar à seguinte conclusão, que é estudo, trabalho e aplicação. Eu estudo, eu trabalho, eu aplico. Eu, Wagner, para mim, eu utilizei para mim, espero que sirva para alguém, no estudo, eu garanto que o estudo me dá solidez. O que me dá solidez psíquica, mental, de equilíbrio, de harmonia, é o estudo. O trabalho me dá comprometimento. E a aplicação me dá autonomia, que é o sonho de consumo de todo e qualquer espírito no universo. Ter autonomia. Autonomia não significa que eu vou me livrar dos problemas. Significa que eu vou resolver os meus problemas com uma melhor qualidade, porque eu tenho essa autonomia. Então, estudo, trabalho e aplicação, daí o fortalecimento, né, a rigidez, o fortalecimento no estudo, no trabalho, comprometimento e, logicamente, depois a autonomia. Eu vejo hoje, na maioria dos centros espíritas que eu vou, as pessoas questionarem muito as outras pessoas, num bom sentido, porque as pessoas, às vezes, na maioria dos centros espíritas, são poucos que têm o verdadeiro comprometimento. As pessoas se cobram até. Será que eu sou tão comprometido? Será que a minha frequência é importante no centro espírita? Será que é isso? As pessoas mais questionam muito a respeito daqueles que muitas vezes, de forma desinteressada, vai no trabalho mediúnico um dia, fica 2 semanas sem ir. Fica um mês sem ir, daqui a pouco vai de novo. Então as casas colocaram regras. Eu costumo dizer assim, mediunismo é em qualquer lugar. Numa mesa de reunião familiar, numa mesa no restaurante, quando o assunto pega fogo, fica bem vivaz aquele assunto, aquilo é mediunismo. Um vai pondo fogo no outro. Agora, mediunidade, eu costumo dizer assim, mediunidade. Por que eu pico assim? Porque quando eu falo mediunidade é uma forma de regrar, de construir, de estudar, de aprender, de desenvolver. Mediunismo é uma coisa, mediunidade é outra. Aí, assim, tem uma pergunta também que muitas pessoas se fazem, né? A questão, assim, tudo bem, a gente tem lá que todos nós somos médiuns, porque a gente sofre a influência em algum grau, a gente sofre a influência dos espíritos, então todos nós somos médiuns. Mas não é dito dessa forma, há uma diferença assim que
diz que as pessoas, existe o médium da mediunidade ostensiva e aquele que não tem mediunidade. Porque tem pessoas que chegam e falam assim, eu não sinto nada. Eu não sinto espírito, eu não vejo espírito, eu não falo, não sinto nada. E tal. Por que acontece isso? Qual que é essa diferença? O que é o médium ostensivo, então? O que é esse tal de mediunidade ostensiva? A pergunta é interessante, aí nós temos que estudar um pouquinho a biologia. No livro dos Médiuns, Kardec nos orienta que a mediunidade é orgânica. Se é orgânica, já começa a pensar em corpo físico ou corpo físico denso. Eu gosto muito de usar corpo físico denso. Se depende desse organismo, depende do corpo, não. Quando Kardec fala do organismo, nós temos que pensar em fisiologia transdimensional. O organismo da minha individualidade na Terra hoje é espírito, perispírito e corpo físico. O meu corpo me dá condições de ostensividade? Dá, pelas construções de existências anteriores. Então eu trago junto comigo espírito, tenho o elemento facilitador no perispírito e um outro elemento facilitador que o organismo físico denso foi construído no processo reencarnatório no ventre da mãe, dando condições para que isso acontecesse. Todos são médiuns? Todos são médiuns porque todos têm faculdade mediúnica. Todos nós somos inteligentes? Todos nós somos, porque temos a faculdade inteligência. Existem os mais e menos inteligentes? Sim. Deus prefere o mais inteligente ou o menos inteligente? Não prefere. Deus é causa. Deus não tem gosto. Ele não gosta mais de um e de outro. Deus cria. Ele é o criador. Então, menos inteligente e mais inteligente têm o mesmo grau de importância no universo. Ele tem apenas as diferenças de realizar mais ou menos alguma coisa de acordo com a sua atribuição intelectual. E a mediunidade é a mesma coisa. Existem os mais ostensivos e os menos ostensivos. Aquele que diz, eu não sinto nada. Não sinto, não vejo, não ouço, não sinto nada. Ele sente, apenas não teve oportunidade de experienciar. Como é que ele faz? Ele estuda, ele trabalha e faz experiências. Eu tive a oportunidade num grupo mediúnico uma vez que eu participei como monitor do curso e me pediram para coordenar a parte prática. E nessa parte prática existiam pessoas que trabalhavam na casa já fazia tempo. Eu lembro bem que tinha 2 pessoas que diziam não sentir absolutamente nada. Nos exercícios, que antigamente se chamava de desdobramento, que a gente chama eu gosto de chamar de projeção mental, nesses exercícios a pessoa disse, eu não sabia que eu era capaz de sentir isso. Por quê? Porque você preparou devido adequadamente, se colocou em condições de pesquisar a si mesmo, né? E dessa pesquisa foi fazer experiência. Se entrega numa experiência de forma confiável, num estudo sério, num trabalho bem orientado, num grupo bem harmonizado, as pessoas conseguem descobrir que na sua característica mediúnica ela pode produzir muito mais do que ela imagina. Não trazendo psicofonia, não trazendo psicografia ou qualquer outro tipo de psico, mas trazendo principalmente na parte intuitiva, ela pode trazer não só comunicações, mas como conhecimentos extremamente favoráveis ao seu processo de renovação e transformação moral e auxílio ao grupo, à instituição e à sociedade, de uma maneira geral. E tem diferença com criança, Wagner? Porque assim, as pessoas acham que criança é diferente. Mas pelo que você está falando aí, a mediunidade na criança é uma coisa também natural, assim como é natural para um adulto também. Sim. Como que a gente resolve essa mediunidade? Então, como que resolve uma mediunidade numa criança? Como lidar com uma criança que está vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa? Para qualquer médium, criança ou adulto, a mediunidade é o mais importante para o seu desenvolvimento? Responder uma pergunta com outra pergunta é estranho, né? Mas é o mais importante? Não, a mediunidade não é o mais importante. Então, o médium ele pode canalizar a sua ostensividade mediúnica para outras áreas. E com a criança, como é que eu faço? A partir do perceptoide, quando a família já observou essas condições e chegou-se à conclusão que existe ali, talvez, uma caracterização de mediunidade, o que você faz? Rodeia essa criança com outros tipos de orientação para que ela permaneça em estado latente. E quando ela tiver na sua consciência, na sua inteligência e nas suas aptidões, condições de pesquisar e reconhecer-se verdadeiramente médium ou não, aí ela faz. Eu devo então, como é que eu faço? Toda criança se comunica com espíritos
Como eu disse no início, os mundos corporal e material estão intrinsecamente ligados, interagem. Então a criança brinca com espíritos e a mãe não sabe, o pai não sabe. E às vezes ela está brincando com espíritos. Ah, mas existe uma ostensividade mediúnica numa criança? Ela está lá ostensiva em estado latente. Eu preciso preencher com outros focos de interesse, outros focos de ação, para prestigiar essa mediunidade e deixar com que essa criança, na entrada da juventude, ela comece a exercitar, aprender, mas logicamente, vamos repetir, vai ficar até enfadonho, né? Mas vamos repetir, que ela comece estudando. Então, se você dissesse para mim, eu tenho um jovem com 14, 13, 15 anos, que tem, aí todo mundo fala que tem mediunidade ostensiva, o que eu faço? Coloca num grupo de estudo, mas conversa com seus pais. Porque os pais não podem participar junto no grupo de estudo. São coisas que nós precisamos fazer com muito mais seriedade. O espiritismo é plausível de ser uma universidade. Então nós temos que fazer com coerência. E a partir daí, o médium mesmo, o jovem mesmo, vai se descobrindo os seus atributos de espírito. E a mediunidade será para ele alguma coisa natural e não mais sobrenatural e muito menos mística. E da mesma forma que a gente não jogaria uma pessoa sem estudo nenhum num grupo mediúnico, jogar uma criança num grupo mediúnico também sem chance, né? Aí eu sou obrigado a dizer que é irresponsabilidade, né? Não pode. Não dá. Então eu sou obrigado a concordar. Dependendo do caso, até aguardar a maioridade. Ah, mas Kardec se utilizou, né, de jovens médios e tal, mas esses médios ou essas médios de que o Espírito da Verdade se utilizava, na realidade, já estavam devidamente preparados para que isso acontecesse. O que a gente faz? Faz o que eu falei. Vamos cuidar dessa criança dentro do centro, em tantas outras situações. As evangelizações que nós temos dentro do Centro Espírita são fantásticos, trabalhos maravilhosos para cuidar. Então ele vai desenvolver-se em outras áreas e depois vai acabar entrando naturalmente na relação com a sua mediunidade. Certo, e aí a gente entra numa questão, Wagner, do grupo mediúnico. Como que a gente forma um grupo mediúnico, um grupo de trabalho mediúnico? Como que é? Aí, eu tenho mediunidade, a gente está na casa espírita, vamos formar um grupo mediúnico? É assim? Como que é? Primeiro eu sou obrigado a salientar as orientações, buscar as orientações. Se não, na casa espírita que eu frequento, em outras casas, nós temos pessoas responsáveis e com experiência suficiente para me ajudar, para ajudar na minha orientação de como eu faço para montar esse grupo, né? Então nós temos o livro dos médiuns, que deve ser, logicamente, pesquisado, mas eu vou montar um grupo mediúnico, como é que eu vou ter um dirigente desse grupo que não tem experiência? Eu inicio, então, se for essa a condição, nós não temos ninguém com experiência, nós iniciamos como um grupo de estudo. Nós temos um grupo de estudo que depois vai dedicar-se à prática, mas vamos nos preparar primeiro como um grupo de estudo, contextualizando, discutindo. Ah, mas tem o seu fulano, a dona fulana, o fulano, que já são experientes, já tem experiência, ótimo. Então esse experiente tem uma certa responsabilidade de nos orientar. Se eu for buscar no livro dos médiuns, Kardec ele dá uma composição legal para um grupo mediúnico. Ele diz que existe um dirigente e um dialogador. Se eu pesquisar profundamente, é lá. O dirigente é responsável por tudo, ele cuida dos médiuns, ele cuida do médium de apoio, ele cuida do dirigente, cuida, que eu digo, com carinho. O dialogador, desculpe, ele cuida com carinho, com respeito. Então nós deveríamos ter um dirigente que é o responsável pelo grupo todo, um dialogador para os possíveis diálogos das comunicações. E vamos trabalhando gradativamente, sem esperar grandes resultados, porque o resultado depende do conjunto e não depende da individualidade, depende das individualidades. E eu não vou me cobrar e não vou cobrar ninguém, nós vamos gradativamente, porque as maiores comprovações da mediunidade estão nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Eu comprovo a mediunidade nos pequenos detalhes de uma comunicação, nos pequenos detalhes de uma psicografia, nos pequenos detalhes de uma psicofonia. Não adianta eu querer comprovar a minha mediunidade de uma forma fantástica, porque isso não existe. É gradual como a minha inteligência. Se eu for querer mostrar uma inteligência superior à que eu tenho, eu vou cair numa esparrela, não vou? Porque todo mundo vai perceber e falar, é um pseudo-sábio que não sabe nada e está falando sobre aquele assunto. Na mediunidade é parecido. Eu sou um pseudo-ostensivão, ostensivo, que vou tentar vender uma ostensividade. Não, vamos devagarzinho, gradativamente. E o que nós devemos fazer, que a maioria dos centros espíritas não fazem, são
as avaliações das comunicações. Então, se eu começar num grupo de estudo, é no curso de mediunidade que eu explico para aquele que é aspirante à mediunidade, a ser médium, é lá no curso que eu explico para ele que todas as suas comunicações serão avaliadas. Kardec pede isso. E essa avaliação não é avaliar o médium, é avaliar a comunicação. Ó, essa comunicação, esse espírito é assim, 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 assado. Porque daí o médium, já experiente de tantas e tantas avaliações, ele não vai se melindrar com as avaliações e ou comentários das suas comunicações. A gente cai nesse perigo, né? Infelizmente, uma a maioria dos médiuns não entende que não é ele que está sendo avaliado. Não é a mediunidade dele que está sendo avaliada. É a mensagem em si. E é complicado lidar com esse povo aí, Wagner. Tem que ser, por isso que eu digo, tem que ser no curso, começar no curso. Agora, nós temos pessoas que faz 30 anos que frequentam a casa, eles não vão se sujeitar a isso. Paciência, não vão. Nós não podemos obrigar ninguém. Mas se na carta curricular dos cursos da casa já for trazido essa... Começar com quem está começando lá, né? Começar com quem está começando, o que vai acontecer? Daqui a um tempo, esses que têm 30 anos vão envelhecer, vão desencarnar, vão se afastar, vai acontecer um monte de coisa, e eu vou ter uma casa com um estudo sustentável. Nós precisamos fazer um estudo sustentável. Por que eu chamo de sustentável? Porque a mediunidade ela é producente, ela produz. Se produz, tem que ser avaliado. Você compra um aparelho sem saber se ele funciona? Exatamente, tem que testar, e né? Se eu reparar devido adequadamente na obra de Kardec chamada O Livro dos Médiuns, o que ele entende que o médium é? Ele entende que o médium é uma ferramenta. Exatamente. Tanto é que nós temos nome de espíritos comunicantes, mas não temos nome de nenhum médium na obra. Exatamente. Porque médium é ferramenta. Eu tenho que me entender como médium, eu sou apenas uma ferramenta. Chico Xavier nunca atribuiu uma palavra a ele. Atribuiu todas aos espíritos. A obra de Kardec não é obra de Allan Kardec. Nós falamos Allan Kardec, Allan Kardec, Allan Kardec. Eu cito muito isso. Mas a obra é dos espíritos. A obra dos espíritos, não é obra de um homem ou de um grupo de homens. Muito bom. E assim, aí a gente cai numa coisa assim que é controverso no nosso movimento. Abrir ou não a reunião mediúnica ao público, Wagner. Como que a gente faz esse trem aí? Será que é viável abrir a reunião mediúnica ao público? Você... na live. Oi? Até em live. Até em live. Nosso diretor, a voz do Além, gritou aqui agora. Nós somos médios dele, viu? Então, porque tem também na internet, a gente vê aí nos canais da vida, o pessoal fazendo reunião mediúnica ao vivo, em live. E aí, Wagner? Sabe, se nós tivéssemos tido um período transitivo longo de estabilização de tudo isso, talvez nos fosse possível pensar, de alguma forma. Mas eu faço, você falando, eu fiz uma analogia na minha mente aqui. Quando você começou a falar, eu fiz uma analogia. Nunca tinha pensado dessa forma. Numa reunião muito particular, de um assunto extremamente particular, da sua família, você abre a coletividade ou conversa só com a sua família? Só com a minha família, óbvio. Só com a minha família, não é? Exatamente. Eu tenho um problema com o filho lá, não quero que ninguém saiba. Eu abro a porta e falo, sociedade, vamos para a reunião com meu filho. É a mesma coisa. Exatamente. Já pensou? Todo mundo dando pitaco. Você devia dar nesse filho aí. Você devia pôr para fora da casa. Você devia fazer isso. O espírito comunicante. Você devia fazer isso. Você devia fazer aquilo, né? Então, eu lembro bem que muitos anos atrás, um espírito amigo, ele falava sobre essa questão da privacidade das reuniões. Kardec fala que tem que ter privacidade entre as questões 330 e 334 do Livro dos Médiuns. Pode ir lá pesquisar. Privacidade. As reuniões mediúnicas devem ser privativas. Mas e as casas que fazem abertas à coletividade? Eu não tenho nada contra. Quer fazer? Faça. Mas não é só expor o espírito. Nós temos uma novidade científica, que não é novidade, é apenas uma descoberta mais nova, que chama-se física quântica. A física quântica hoje está sendo discutida aí em várias formas. A física quântica fala de um fenômeno chamado entrelaçamento quântico. Ou seja, os pensamentos estão todos juntos, se você olhasse de longe está tudo misturado, mas nenhum se perde. Os pensamentos são individualizados e se unem a outros. Kardec falava de física quântica? Falava. Quando ele compara os pensamentos, olha só, Kardec compara os pensamentos
a um novelo de lã, novelo de linha, alguma coisa assim. Parece que está tudo misturado, mas nenhum se perde. É assim que nós vamos chegar no mundo espiritual, nesse entrelaçamento quântico, e vou falar, alguém fala, Wagner, você errou como Wagner, você fez algumas coisas errôneas. Eu falo, não, sim, eu olho naquele bolo de pensamentos, falo, olha ali que vai agora, você vai ver só o seu. E eu vou começar como está no capítulo 1 e 2 do livro Céu e Inferno, eu vou começar a me lembrar das minhas existências anteriores, dos meus dias anteriores. Aí vamos falar assim agora, no trabalho mediúnico, existe esse entrelaçamento de pensamentos. Eu, médium, que estudei, que me preparei, estou trabalhando, eu ainda sofro algumas consequências que eu não sei lidar muito bem com elas. Eu preciso de um tempo para me refazer, às vezes, um trabalho mediúnico. E aquele que não conhece nada? Daí nós vamos abrir para o público, vamos supor que nesse público nós tenhamos 2 ou 3 pessoas com um transtorno psiquiátrico grave. Que ele começa, por exemplo, ele começa a entrar em crise psiquiátrica e alguém pseudo-sábio diz, olha, aquele companheiro está mediunizado. Ai, Wagner, bem isso. E é um transtorno. E eu estou falando assim, de uma forma simplista, porque é melhor a gente fazer assim em podcast, falar de uma forma simplista. Mas eu estou retirando a oportunidade daquele que verdadeiramente trabalhou e estudou para que houvesse harmonia naquele grupo, estou colocando pessoas que vão desarmonizar. Ah, você está acusando essas pessoas? Não estou acusando. Acontece que eu agrego uma quantidade maior de pensamentos difusos, diferentes. Pensamento é exteriorizado através de ondas. Ondas pensamento ou ondas mento-eletromagnéticas. Para que haja, agora nós vamos ter que estudar profundamente um pouco. Para que haja uma manifestação mediúnica, há que se ter afinidade e sintonia. Se for só afinidade, não tem. Se for só sintonia, também não tem. É afinidade e sintonia. Afinidade é questão de gosto, de condições espirituais íntimas de cada um. E sintonia é ondas. Se um espírito puro quiser comunicar-se através do médium Wagner, ele não vai conseguir. Porque eu não tenho nem afinidade nem sintonia com ele. O pensamento dele, como diz André Luiz no livro no livro Mecanismos da Mediunidade, o pensamento de um pensamento de um espírito puro, ele exterioriza em forma de raios supra-ultra curtos. E o Wagner, longas e médias. Não comunica. É a mesma coisa que eu tentar pegar no meu rádio AM em casa, os canais de televisão. Não se comunica. As ondas são diferentes. Agora, toda aquela divergência, nesse trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou criar pessoas fanatizadas, eu vou criar pessoas místicas, eu estou oportunizando as pessoas a conhecerem uma mediunidade que não é a verdadeira mediunidade. Ela é exteriorizada em sentimentos e emoções e descaracteriza pensamento e inteligência. Nós precisamos pensar muito seriamente. Eu sei que tem casas que fazem, não critico, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Para que uma reunião seja extremamente produtiva, nós devemos privatizá-la. Ou você gostaria de fazer uma cirurgia no seu coração no meio de uma avenida? Então, né? Então. Mas tem um pessoal aí que tá difícil. E assim, as cartas consoladoras, você acha que entra nesse... Qual que é a diferença de uma reunião dessa, de carta consoladora? Sabe, eu, como você disse no início, que eu sou estudioso. Eu estudo. Não vou nem me declarar como estudioso, mas eu estudo. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, no capítulo 2 não, me desculpe, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, está lá, a autoridade da doutrina espírita, que é o crivo que Kardec utilizou para avaliar as comunicações mediúnicas que ele recebia para que tomassem parte da obra básica. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese. Tudo que está ali passou por 4 crivos. Primeiro, a comunicação, a mensagem tinha que vir de muitos médiuns. É o primeiro crivo. O segundo crivo, de muitos lugares diferentes. É o segundo crivo. O terceiro crivo que Kardec utilizava era estar de acordo com o que a ciência comprova na atualidade da mensagem. E o quarto e último crivo, o uso do bom senso e da razão. No grupo mediúnico, não responda, só pense. Todos, né? No grupo mediúnico que você trabalha, tem algum crivo de avaliação das comunicações que os espíritos trazem? Kardec mostra como que nós deveríamos fazer. Então, nessa questão das cartas consoladoras, muitos receberam e disseram, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Outros disseram, não é, não tem nada a ver.
Eu não tenho nada contra. Chico fez isso com maestria. Consolou milhares e milhares de corações. Mas eu gostaria de salientar um pequeno detalhe. Como Chico fazia e como é feito em outros lugares. Chico, ele não trazia uma mensagem de carta consoladora solicitando o endereço, detalhes das comunicações, detalhes do assistido. Chico apenas trazia porque era uma comunicação, então, voluntária. Por isso, conhecendo essa voluntariedade da comunicação, é que ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Agora, eu quero vir aqui nessa cidade, nesse grupo, porque desencarnou um parente meu, eu quero ver se vocês trazem a notícia desse meu parente. Um dia um amigo, grande amigo, para amigo a gente pode falar a verdade que não dói, né? É uma discussão gostosa. Ele falou, Wagner, meu pai desencarnou assim, assim, assado. Eu queria uma notícia dele. Eu falei assim, quando seu pai estava encarnado, quantos dias você ficava sem visitar o seu pai? Ai, meu Deus. Daí ele me disse assim, poxa, você está pegando pesado comigo. Eu falei, não, se você não visitava seu pai com tanta rotina, você não pode esperar desencarnar para encontrar com ele? Para nós espíritos, é um pulinho. Você espera desencarnar que você vai encontrar. Livro, céu e inferno. Nós vamos nos encontrar com todos aqueles que convivemos aqui na Terra. Mas eu queria saber agora, então você é imediatista, você não é espírita. Você é imediatista. O espírita tem uma coisa chamada paciência. Não estou dizendo que eu tenho, tá, gente? Tá. Eu tenho um grande amigo já desencarnado em Sorocaba que trabalhou no movimento espírita aqui. Quando a gente ia pedir conselho para ele, Marcelino Fernandes Romeira, um dos nomes mais respeitados no movimento espírita no estado de São Paulo. Eu ia conversar com ele e falava, tem que ter paciência. Eu era novo, tem que ter paciência. Um dia eu falei para ele, Marcelino, eu estou perdendo a paciência do senhor me pedir paciência já. A sabedoria. Uma coisa que o espírita não tem paciência. A sabedoria que ele tinha. Por que eu quero saber como é que o meu parente está agora? Vamos fazer o seguinte, de vez em quando as pessoas chamam a gente para falar em velório, né? Espírita. Então eu falo assim, gente, a morte só é ruim para aquele que não cumpriu as suas responsabilidades, não cumpriu as suas metas aqui. É boa. Para aquele que cumpriu, ela é libertadora. Tanto que o Espírito da Verdade chama o desencarnado de espírito livre. Se seu pai foi um bom cidadão, ele é um espírito livre. É que você está querendo saber como ele está para saber como você vai ficar no futuro. Você tem medo do seu futuro e não medo do futuro do seu pai. Ai, Wagner! Você tem medo do seu futuro. Mas eu não sou contra, não. Se for de uma característica mediúnica, como existem em muitos lugares por aí onde os médiuns realmente estão compenetrados numa seriedade de estudo e de, principalmente, qual é o objetivo disso. Se o objetivo for fazer como o Chico dizia, nas cartas que eu escrevo, eu transmito a paz que eu não tenho, eu vou concordar. Ai, que lindo. Nossa, que linda essa frase. E assim, agora, mais uma vespinha pra gente mexer. Eles estão me provocando aqui. Ai, o que você quer que eu faça, rapaz? Ninguém mandou você aceitar vir aqui. Olha, invocação, evocação. Ai, meu Deus, tem uma briga no movimento espírita nesse negócio. Não, porque não pode evocar, porque não pode, porque é proibido, não sei quem proibiu, porque não sei que mentor aí proibiu. Ai, Wagner, e aí? Pode evocar, não pode? E tem diferença entre invocar e evocar, porque o pessoal parece que não percebeu que tem um I e um E aí, né? Oi. Também as pessoas podem achar uma diferença de questão de chamar e invocar a mesma coisa. Chamar e invocar, é isso? Invocar. Evocar é a mesma coisa. Chamar um espírito ou invocar um espírito é a mesma coisa? Legal. Como que é aí, Wagner? Fica para você. Eu gosto de perguntas assim. Vamos supor que a evocação fosse um conteúdo de curso universitário. Você permitiria que o seu filho, como é que chama o curso básico hoje, quando inicia a escola? Professora. No meu tempo era... É o ensino fundamental. É matéria de curso universitário. Você permitiria que seu filho fizesse evocações, então, no curso fundamental? Tem alguma coisa errada. Então, não é? Eu não sou contra a evocação, muito pelo contrário. Eu estou falando desde o início, numa condição de prerrogativa íntima de cada um de nós despertarmos o nosso interesse de alguma coisa muito bem elaborada, com muita seriedade, com muito respeito. Aí eu vou parafrasear Kardec. Mediunidade é coisa santa. Deve ser trabalhado santamente. Eu tenho que me preparar
para trabalhar. Você é contra a evocação? Não. Você é a favor? Sou. Desde que o grupo estude de forma contextualizada, já se submetam todos os integrantes, inclusive dirigente, dialogador, não é só avaliamento, tem que avaliar todo mundo. Se submetam às suas avaliações e a partir daí comecem a elaborar nesse grupo pesquisas. Vamos elaborar as pesquisas para que o dia que surgir uma evocação, todos nós saibamos aonde buscar nas pesquisas se aquilo está baseado em algo verdadeiro. Mais importante, o objetivo da evocação, qual é? Então aí nós temos que parametrizar. Por que eu vou evocar? Se devo evocar? E o que eu vou fazer com o resultado dessa evocação? O livro dos médiuns, ele saiu para nós em 1862. Porém, depois de 1857 e 1860, com a segunda edição do Livro dos Espíritos, 57 a primeira, 60 a segunda, começou a fomentar na Europa atividades mediúnicas. Todo mundo, qualquer pessoa queria fazer alguma coisa a título de mediunidade. O Espírito da Verdade viu por bem fazer uma obra, que é o Livro dos Médiuns, mas não dava tempo. O pessoal estava correndo mais do que o Espírito da Verdade. Fazendo atividade mediúnica. Então, o que aconteceu? Instruções práticas às atividades mediúnicas. Foi o livro que saiu, então, em 1858, um ano após o Livro dos Espíritos. Lá, nesse livro, ele tem 160 ou 162 verbetes, que é o vocabulário. Lá tem. Logo no começo do livro tem o vocabulário espírita. Kardec diz, uma ciência precisa ter o seu vocabulário específico. Lá, quando você encontra a palavra evocação, ele coloca entre parênteses assim, invocação, para você procurar em invocação. Daí você vai mais à frente, você vai lá, você acha invocação. Daí ele fala, evocação, vindo do grego, é o que o Vitor disse, chamar. Evocação, evocar é chamar. E invocar é pedir que venha a mim, solicitar que venha a mim. Então, eu invoco Deus todas as vezes que eu faço prece. Ninguém pensa nisso. Toda prece é uma invocação. Por que eu vou? Eu não tenho nada contra, mas as pessoas fazem prece falando com fulano, com a Beltrana, não sei o quê. E o Espiritismo a gente vê, e Jesus também. Como é que Jesus invocava na sua prece? Ele invocava o ajudante ou invocava o chefe? Eu vou repetir como é que ele invocava. Pai nosso que estais nos céus. Se eu posso falar com o chefão de tudo, por que eu vou falar com o ajudante? Porque o chefão é que direciona os ajudantes para me ajudarem. Não é isso? Exatamente. Daí, no meio espírita, como é que começa a prece de Cáritas? Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade. Eu estou invocando a Deus. Na minha condição rotineira, evolutiva de espírito atrasadinho que eu sou, estou falando de mim, atrasadinho que eu sou, eu converso direto com o Pai. Ele me ouve, eu não preciso de intermediário para falar com Deus. E eu, quando invoco a Deus, logicamente, dentro do patamar evolutivo que eu me encontro, supostamente análogo à hierarquia dos espíritos, do Livro dos Espíritos, os espíritos mais próximos que são capazes de me ajudar é que vão me ajudar. Sim. Não tem problema nenhum. Mas com autorização do Pai. E evocar um ente querido. Nós fizemos um trabalho mediúnico aqui e vamos evocar o senhor fulano que trabalhou aqui tal tempo. Vamos evocar, mas vamos ver o objetivo de tudo isso. Aí eu tenho que também, no processo de evocação, conhecer um pouco da hierarquia dos espíritos. Nós temos lá 10 classes de espíritos. 10 hierarquias, 3 classes. Então, espíritos impuros, livianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benevolentes, sábios, sabedoria, superiores e puros. Está lá. Eu tenho que saber quais os espíritos que se afinizam comigo. Porque tem muita gente que não tem tanta evolução, mas quer um espírito puro do seu lado. Então, não vai dar muito certo, então é melhor conversar com Deus. Então, esse negócio, né? Eu vou evocar São Francisco aqui agora. Então eu fui numa casa outro dia e me disseram assim, veio uma mentora e falou que tem que ser feito assim, assim, assado. Nossa, nós adoramos a mensagem. Falei, puxa, que legal. E quem avaliou? Como assim? É mentora. Falei, por isso que tem que avaliar. Então, porque é mentora. O espírito que vem de assistido não precisa avaliar muito a comunicação. Coitado, está pedindo ajuda, está pedindo socorro.
né? Tá precisando de ajuda. Agora, seu mentor precisa avaliar. Exato. Vocês compararam com o que está em Kardec, o que a mentora disse? Porque se a mentora, ela não vai ficar brava da avaliação, da avaliação ser feita do que ela disse, do que ela escreveu, né? Sabe que nós não pensamos nisso? Falei, então não pergunte para mim, porque eu não assisti. Não, você está me contando, já não tenho, né? Contou, já sofreu alterações. Mas o legal é assim, a mentora falou, vamos avaliar. Agora, eu vou, só para determinar de uma forma assim, bem básica, a diferença, evocar é chamar alguém que eu quero conversar, eu estou evocando. Invocar, eu invoco a Deus. Eu posso invocar o meu anjo guardião. E muita gente fala isso. Ai, meu anjinho da guarda, né? A hora que acontece alguma coisa. Ai, meu anjinho da guarda. O ai, meu anjinho da guarda, eu estou invocando. Evocar é na atividade mediúnica. Basicamente é isso. Mas dá para pesquisar. Porque lá no livro, Kardec fala do que vem do grego, ele faz aquela coisa, né? De, mais ou menos como dicionário, porque é o vocabulário espírita que está lá. Lá tem 160 ou 162 verbetes, por isso que o livro dos médiuns veio depois dele, ele colocou só 20 ou 22 verbetes depois. Porque já tinha feito lá antes 160. Gente, a gente está estourando nosso tempo aqui, mas eu não posso terminar isso aqui sem perguntar para você, Wagner. Também colocaram dois que falam muito? Então, né? Mas você está falando muito mais do que eu. Enfim, pode cobrar o médium? Gente do céu, não devia nem responder. Não sei, né? Eu não posso fazer nada. Reclama com o roteirista. Eu vou falar com Jesus. Não, tá. Eu vou invocar um conhecimento de Jesus. Não estou invocando Jesus. Estou invocando um conhecimento. Dai de graça o que de graça recebestes. Qual é a mediunidade mais perigosa que Kardec coloca no Livro dos Médiuns? Gente do céu. Agora eu fui longe, hein? Agora você pegou. Pera lá. Não respondi, não. Vamos ver quem sabe. Quem sabe? Vamos colocar a turma na peixe. A mais perigosa, meu Deus. Qual a mediunidade mais perigosa? De Vai mais até risco? no corte no Instagram. De mais risco. A mediunidade mais perigosa de mais risco. Rapaz, nem imagino. A mediunidade é curadora. Nossa, rapaz, verdade. Por que Toda a mediunidade razão. é curadora? Porque dificilmente Toda razão. um médium vai desassociar a cura à cobrança. Nós vamos ver na história da humanidade os grandes médiuns curadores que faliram pelo dinheiro e não pela atribuição mediúnica que tinham. Nossa, realmente, Wagner. Isso mesmo. E a segunda mais perigosa? Nossa, Wagner. Estou invertendo, meu Deus do invertendo o céu. esquema aqui agora. Nem imagino. Eu falo que eu sou café com leite na sua frente. A segunda mais perigosa é a vidência. Porque se nós colocarmos 10 médiuns videntes vendo a mesma coisa, nós teremos 10 informações diferentes. Exatamente, um vídeo diferente. Porque depende da evolução intelecto-moral de cada um. Verdade, ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Não vai ver igual. Nossa. E isso vai entrar num fenômeno que Kardec explica também, que é da fotografia do pensamento. Quando eu vejo alguma coisa, o meu pensamento fotografa de um jeito, o seu de outro, o dos outros de uma outra maneira. Eu, no trabalho mediúnico, o espírito disse assim: eu vou aceitar tudo que você está dizendo, porque o fulano, falou o nome, o fulano está aqui, com sua espada, seu escudo e sua armadura. E eu confio nele. Olha, terminado o trabalho, um espírito se comunicou, amigo do grupo, lógico, e disse assim: o fulano que se mostrou com espada, armadura e o escudo, né? Escudo, espada e armadura, neste momento está encarnado. E o seu corpo dorme na cidade tal, na Alemanha. E o espírito viu quando ele, do jeito que ele era, quando conviveu com ele na era medieval. Então, quando eu tenho um conhecido que eu encontro, eu vou vê-lo como ele era e não como ele está hoje. Isso é fotografia do pensamento. Por isso a evidência é muito perigosa. Gente. Ai, Wagner, o que eu posso falar, Wagner? Não sei. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou muito fã do Wagner, adoro as palestras dele, não perco. Assim, olha, pra mim, eu tô assim, né, assim, embevecida aqui. Mas você não respondeu a pergunta, cobra ou não? Viu, você cobra? Cobra ou não? Cobra você acha que cobra? deve cobrar ou não cobra? Claro que não, né? Eu vou continuar seguindo Jesus. É isso mesmo. Dai de graça o que de graça receber. Exatamente, isso aí. Wagner, foi maravilhoso. Agradeço a sua... Opa! Vou fazer uma pergunta pra ele.
Então faça, meu querido. A Voz do Além vai fazer uma pergunta ao nosso diretor querido, Vitor, faça. Você acha que seria muito bom nos grupos mediúnicos de várias casas se interagir? Tipo, o grupo daqui vai estudar, vai fazer uma mediunidade lá, o grupo de lá vem para cá, vai trocando para ter novas experiências. Para pesquisa ou para trabalho? Acho que os dois, né? Você trabalhar em várias casas diferentes eu não indico. Mas uma coisa que eu faço e fiz, quando eu tinha 26 anos de idade, no Francisco Gonçalves, o presidente me chamou lá e falou, vamos formar uma chapa, tinha meia dúzia lá, pouca gente. Vamos formar uma chapa e queria colocar você como vice-presidente. Falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, nada, dá o nome aí. Eu entrei como vice-presidente. Passados alguns meses, esse presidente caiu doente. E eu tinha desconhecimento doutrinário, jurídico, administrativo e contábil. Nossa, E com 26 anos, eu fui pedir socorro. Eu fui em várias casas espíritas. E, mediunicamente, eu sou a favor da seguinte prática. 2 membros daqui vão visitar um trabalho em tal casa, em outra casa, colhe aquilo que lhe é... Sim. Por isso que eu falei pesquisa do trabalho. Eu sou a favor da pesquisa. Então, na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, neste último mês, no mês passado, nós recebemos 2 pessoas de uma instituição e 2 de uma outra instituição. E no outro centro que eu trabalho, no Leonor, as pessoas também foram visitar. Quando um grupo termina um curso de mediunidade, o que ele deve fazer? Se tem um grupo mediúnico na casa, ele vai assistir. No Leonor, por exemplo, nós temos 9. Os alunos vão fazer tipo de um estágio, vão conhecer essas diferenças. Então eu sou a favor que as casas troquem informações. Mas quem que você deve mandar para uma casa? Você vai mandar o curioso ou vai mandar o pesquisador? Por isso que eu perguntei. Vamos mandar pesquisar, a gente vai ver como é que é feito lá. Depois a gente E essas conversas, depois para fazer a avaliação, é uma conversa no dia do estudo, não é no dia do trabalho. Eu não tenho que ficar discutindo coisas no dia do trabalho mediúnico. Nós vamos discutir fora, no dia de grupo de estudos. Uhum. Eu sou extremamente a favor que as casas que permitam que a gente vá e conheça o trabalho mediúnico deles. Mas com interesse de pesquisa, sério, de conhecimento, para adquirir essa experiência cada vez mais. Sou muito a favor disso. Mais alguma coisa? Mais alguém aí? O pessoal? Não? Então, não, ninguém? Então, Wagner, muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer aqui passar esses minutos aqui com você. E agora, suas considerações finais aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, por favor. As minhas considerações finais, primeiro agradecendo novamente, obrigado pela oportunidade de estudo e trabalho de contextualização aqui, que eu adoro isso. Mas, em termos de considerações finais, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: na minha vida, eu tenho um divisor de águas. Esse divisor de águas aconteceu através do Livro dos Espíritos. Quando a primeira vez que um Livro dos Espíritos caiu na minha mão, foi de um grande amigo do meu pai, já desencarnado, Benedito Nogueira, ele me passou. E quando eu li a primeira questão, eu falei, é isso que eu estou procurando. Porque eu sempre fui perqueridor. E as benesses que o Espiritismo nos dá, a pluralidade das existências, a unicidade e a existência de Deus, a lei de causa e efeito, a relação de amor, aquela questão de unidade e variedade que está no capítulo 6 do livro A Gênese, o capítulo 18 do livro A Gênese. Se eu fizer uma junção do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7, e juntar com o capítulo 18 do livro A Gênese, eu vou ter uma missiva de estudo, de compreensão e de aceitação do que eu estou vivendo na Terra hoje, porque está todo mundo reclamando porque nós estamos vivendo. Reclamando por quê? Mas não está pesquisando a motivação de estarmos vivendo isso. E lá eu consigo descobrir. E eu, nesse fenômeno de mensagem final, o Espiritismo me deu muitas benesses na minha vida. Um grande divisor de águas foi o Livro dos Espíritos, mas o maior deles foi descobrir as benesses da mediunidade, que eu me conheço melhor, eu sei que eu posso, através da mediunidade, entrar num outro fenômeno que Galileu traz no capítulo 6 do livro A Gênese, que ele traz a lei da solidariedade. Médium que não pensa em solidariedade não é médium. Peço desculpas nesse momento, porque nós temos que pensar que a mediunidade não é nossa.
A mediunidade é um presente que Deus nos dá, assim, com a inteligência, no processo de individualização. Que a gente use a mediunidade com muita seriedade, com muito respeito, porque nós nos tornaremos cada vez mais espíritos melhores. E se somos melhores, haveremos também, através da mediunidade, reconhecer que somos apenas irmãos uns dos outros, filhos de Deus, nosso Pai. Muito obrigado. Ai, que maravilha. Gente, depois de tudo isso, eu só posso convidar a todos vocês a fecharem os seus olhos, aqueles que quiserem, para a gente poder fazer uma prece de encerramento. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade magnífica de conhecimento que nos deste neste momento. Graças te damos por todo o conhecimento, pela espiritualidade que esteve aqui nos amparando e que nós possamos, Senhor, refletir em tudo que foi dito, fazendo esse conhecimento parte de nós e que ele nos auxilie em nossa caminhada evolutiva. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre e que assim seja. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você ainda não nos segue no nosso canal, aproveite para nos seguir, ative o sininho para receber as nossas notificações, certo? E nós aguardamos vocês aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Ótimo, Wagner. Ótimo. Adorei. Nossa, eu Viu? não posso nem falar. Pode elogiar muito o trabalhador espírita. Quer um calmante? Quer um chá? Gente, Quer um chá de isso melissa? aqui, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já fiz um monte de programa desse treco aqui, mas sempre eu fico nervosa. Mas enfim, eu não sei por que me colocaram 5 minutos aqui. passa, fica sossegado. Não sei. Ai, eu não sei por que me colocaram aqui. Ah, a Leila que é culpada. Você que é culpada, Leila. Então tá, Vitinho, como é que faz aqui? Pode botar aqui para rodar ou você quer... Então tá bom, então, meu querido, a hora que você quiser.